Samsung sofre ataque hacker e confirma violação em códigos-fontes de dispositivo Galaxy. A gigante sul-coreana, no entanto, diz que informações pessoais de consumidores e funcionários não foram afetadas. Então, essa notícia é super recente. A Samsung confirmou agora, no dia 7 de março, ter sido alvo de um ataque hacker e que houve uma violação de segurança relacionada a determinados dados internos da empresa. Segundo a companhia, uma análise inicial apontou que a violação envolve alguns códigos-fontes relacionados ao funcionamento dos dispositivos Galaxy, mas não inclui as informações pessoais dos nossos consumidores ou funcionários. A gigante sul-coreana não especificou em seu comunicado quantos aparelhos nem quais modelos foram afetados. Segundo sites especializados, o pronunciamento ocorre após um grupo hacker afirmar que está com 190 GB de dados roubados da Samsung. No comunicado, a empresa se limitou a dizer que reforçou seu sistema de segurança imediatamente após a descoberta do incidente e que implementa medidas para evitar mais incidentes desse tipo. Diz também que no momento não prevê nenhum impacto para nossos negócios ou clientes e que continuará a atender seus clientes sem interrupções. Então, está aí a Samsung sendo alvo de um ataque hacker, né? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda, canal e no nosso outro canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Faleiro, formado em Administração, MBA em Finanças, 30 anos de carreira como consultor empresarial, trabalhando dentro das grandes empresas com a alta administração, diretorias, presidências, conselhos de administração. Essa é uma expertise que eu trago para cá, uma experiência de 30 anos com não só vivências práticas, como também muito estudo nessa área empresarial, fazendo sempre cursos com autoridades mundiais como Jim Collins, Han Charan, Michael Porter, participando de eventos presenciais com grandes nomes do empresariado mundial como Jack Welch, Peter Drucker, que foi o pai da administração moderna, C.K. Prahalad, enfim, grandes nomes do mundo corporativo. E nessas 3 décadas eu tive a oportunidade de estar sempre me atualizando e me capacitando nesta área, para que pudesse prestar melhores serviços de consultoria às empresas para as quais eu trabalhei, né? E esse conteúdo todo, essa experiência de 15 anos de bolsa está aqui disponível para vocês. Mais de 1.200 vídeos à sua disposição, maratone todos, faça a linha do tempo desde julho de 2020 e vá seguindo em ordem cronológica, porque isso vai fazer mais sentido para você. Os vídeos aqui, eles vão se complementando, como se fossem páginas de um livro que conta uma mesma história. Então, se você pular as páginas, você vai perder o fio da meada, lhes garanto isso. Por outro lado, muito conteúdo, muito conhecimento. Falo aqui como quebrei na bolsa, como cheguei ao meu primeiro milhão, meu segundo milhão, as informações necessárias para você entender o universo corporativo, como funciona a tomada de decisão, planejamento estratégico, elaboração dos projetos, estudos de viabilidade, tudo isso a gente vai discorrendo aqui nesses inúmeros vídeos. Falamos sobre educação financeira, a importância de você saber controlar os seus gastos, monetizar suas habilidades, competências, se diferenciar no mercado de trabalho, como empreender, enfim, não faltam assuntos de excelente qualidade aqui para todos vocês que nos acompanham aqui. Se gostar dos vídeos, deixa o like, compartilhe com os amigos. Fazendo isso, você vai ajudar para que outras pessoas também acessem estes conteúdos e que estes conteúdos façam diferença na vida dessas outras pessoas. Muito bem. TIM rebate Copel e diz que a anuência da Anatel à venda da Oi Imóvel foi legal. Coube a TIM dar uma resposta oficial, aí, formal à Copel, né? A TIM se manifestou na ação da Copel Telecom, que pede a anulação das reuniões extraordinárias da Anatel nos dias 28 e 31 de janeiro e que resultaram na aprovação da venda da Oi Imóvel. Segundo argumentou a maior compradora dos ativos à venda na semana que passou, além de haver legalidade na presidência do conselheiro Emanuel Campelo, em conformidade com o parecer da Procuradoria Federal Especializada junto à agência, a Copel não teria legitimidade para entrar com pedido de anulação por não fazer parte do processo. Isso porque a TIM diz que a Copel não estaria cumprindo o requisito de admissibilidade por não ter qualidade de interessado, conforme artigo 76 do Regimento Interno da Anatel. Ou seja, a empresa alega que a Copel precisaria comprovar direitos ou interesses próprios
para que o pedido de anulação fosse legitimado, o que a empresa não teria feito na petição inicial ou na retificação apresentada. Diz ainda que a relação jurídica é exclusiva entre regulador e regulado, daí resultando ser incompatível com a intervenção de terceiros, uma vez que a Companhia Paranaense não é parte do processo de anuência prévia da agência, nem como terceira interessada. Conforme a manifestação de ATIM, a situação se justifica por conta de ausência da aprovação no Senado do nome de Carlos Baigorry para a presidência da Anatel, impasse que permanece até a presente data, a impossibilidade do então substituto Rafael Garcia permanecer no cargo até que o rito do parlamento fosse concluído. De acordo com o texto, a Procuradoria Federal Especializada manifestou o entendimento que o superintendente só poderia exercer a presidência até o dia 23 de janeiro, sendo aplicável a regra do inciso 3º do artigo 10º da Lei 9.986/2000 e a inviabilidade jurídica de, nos termos do inciso 7º da mesma lei, nomear outro substituto, porque em 24 de janeiro de 22 não havia em vigor lista tríplice de substituição aprovada pelo decreto presidencial. Nesse cenário, não poderia haver interrupção de atividades do regulador por ausência de membro na presidência. Emanuel Campelo, então, assumiu o posto em obediência ao decreto presidencial de 15 de fevereiro de 2019, que o designou como substituto eventual do presidente da Anatel. Designações dessa natureza não é uma mera faculdade reconhecida ao designado, né? Importam determinação, ordem. Por isso, a TIM argumenta que não há, do ponto de vista jurídico, qualquer irregularidade praticada por Campelo entre os dias 24 e 31 de janeiro, e por isso não existiria irregularidade nas reuniões extraordinárias também. O entendimento da operadora é que não haveria vacância no cargo, mas situação temporária, enquanto não havia a aprovação da lista tríplice e a nomeação do substituto na presidência. Outro argumento levantado pelo corpo jurídico da TIM é de que, caso a presidência fosse exercida nos termos do inciso 3º do artigo 10º da Lei 9.986/2000, a vaga seria preenchida por superintendente apenas se a lista tríplice não tivesse sido publicada até o 31 de janeiro do ano seguinte, a indicação do titular. A portaria que nomeou Carlos Baigorry foi publicada no dia 22 de dezembro de 21 e a lista tríplice acabou sendo publicada justamente no dia 31 de janeiro de 22, invalidando assim os termos desse artigo. Especificamente, sobre a segunda reunião de 31 de janeiro, a Copel alegou que o atual presidente interino, Wilson Elich, deveria tê-la presidido. A TIM argumenta que não era possível, uma vez que ainda restava a necessidade de aprovação do Conselho Diretor, que foi feita em circuito deliberativo e consequente publicação da portaria de convocação do nome do servidor. A portaria acabou saindo, sim, no mesmo dia, mas em uma edição extra do Diário Oficial e após a reunião do Conselho da Anatel. A operadora diz que, independente de todas as argumentações jurídicas, o colegiado da Anatel teria concedido a anuência prévia à venda do imóvel, uma vez que haveria maioria ou unanimidade dos votos. Assim, traz entendimento já colocado pelo ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal de que uma eventual nulidade de ato administrativo não necessariamente leva à nulidade das decisões tomadas. Já há um posicionamento do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Com essa jurisprudência e a constatação da ausência de dano em caso de nulidade, a TIM coloca que, mesmo que houvesse irregularidades, que não é o caso, o caminho a ser perseguido da Anatel não seria o da invalidação, mas sim o da convalidação, e que tal situação seria então uma desconformidade sanável com a convalidação decidida em reunião do Conselho Diretor com efeitos retroativos. A empresa ainda ressalta que a Anatel já deu continuidade à anuência com a transferência de outorgas e de autorização do uso de espectro em caráter secundário para que as empresas possam receber aí os percentuais relacionados à venda do imóvel, né, feito a incorporação. No caso da TIM, Claro e Vivo, né? Então, havendo boa-fé do administrado e tendo ato supostamente nulo gerado efeitos que impliquem ampliação dos direitos do administrado, não há que se falar em invalidação.
leva ainda em consideração o limite de 31 de março, determinado pelo Tribunal de Justiça do Rio, como data para encerramento da recuperação judicial da OI. A TIM diz que, por isso, é essencial não apenas que se reconheça a existência da barreira à invalidação, como se proceda celeremente à convalidação das 18ª e 19ª reunião e decisões do colegiado delas decorrentes. Olha, esta novela... Isso é o tipo de novela, parece uma coisa mexicana, né? Mas é brasileira. O que se espera? É que todo esse ruído desapareça com as bênçãos do Papai do Céu. Que tudo isso fique para trás. Esse assunto é, vamos dizer assim, assunto liquidado, né? Não há nenhuma possibilidade da Anatel voltar atrás e não dar a anuência prévia da venda do imóvel. Isso não existe. O que falta à Anatel, e aí temos que cobrar, vocês estão mandando e-mails para o nosso querido amigo Vicente Aquino. Vicente Aquino está procrastinando. Esteve em viagem para Barcelona, um lugar maravilhoso. Eu adoro Barcelona. Já estive lá 8 vezes em Barcelona. Tenho familiares lá. Já estive 8 vezes em Barcelona, uma cidade maravilhosa, viveria fácil em Barcelona. Recomendo, quem não conhece, vai conhecer, entendeu? Meu time do coração é o Barcelona, então estive muito na época que o Pep Guardiola treinava o Barcelona, né? Então todo ano era como como uma obrigação que eu tinha de ir para Barcelona ver pelo menos um período do Campeonato Espanhol, passava lá pelo menos 20, 30 dias para ter essa oportunidade de assistir o Barcelona jogar naquela época do Pep Guardiola. Então, eu tive 8 anos em Barcelona, cidade maravilhosa. Eu não tenho nenhuma dúvida do porquê Vicente Aquino foi a Barcelona. Estava tendo uma feira de tecnologia, uma ótima desculpa, né? E ele deve ter usufruído das maravilhas da cidade. E depois foi para Israel, pelo visto. Depois ele foi para uma segunda viagem. Israel não conheço, viu, Vicente? Depois me manda mais dicas aí que eu tenho vontade de conhecer. Mas vamos mandar e-mail, gente. Mandar e-mail para o presidente da Anatel, para o Vicente Aquino, entendeu? Pedindo que seja pautada uma reunião extraordinária ainda esse mês de março sobre a questão da Vital. É vital, Vicente, que você trabalhe, entendeu? É vital, Vicente Aquino, que você trabalhe. Então coloca isso em pauta numa reunião extraordinária, né? Depois desse tour por Barcelona e por Israel, por favor, coloca na pauta em reunião extraordinária a questão da Vital. Já deu, né, Vicente? Assim, já a gente não vai mais lhe indicar para o Big Brother Brasil. Por favor, vamos trabalhar. Muito bem, nesse vídeo eu quero chamar a atenção de vocês também para um dado que é sempre estarrecedor quando eu me bato com ele. 96% dos alunos da rede estadual de São Paulo, veja bem o número, viu? 96% dos alunos da rede estadual de São Paulo concluíram o ensino médio sem saber resolver uma equação de primeiro grau. Ah, é São Paulo? Não, olha, São Paulo é o coração do Brasil. São Paulo é o centro financeiro brasileiro. Se o ensino público do estado de São Paulo está este lixo, o que se pode falar dos demais estados do país? Muito pouco, muito pouco. Na verdade, eu já trabalhei com projetos na área de educação no Brasil, com consultoria, né? A realidade que eu tenho de referência é que 75% dos alunos que conseguem terminar o ensino médio são analfabetos funcionais. 75% são analfabetos funcionais. O que é isso, Clóvis, um analfabeto funcional? A pessoa não sabe ler fluentemente, não sabe escrever fluentemente, ele não sabe interpretar textos, correlacionar conteúdos, autores, ideias e não sabe fazer as 4 operações básicas da matemática. Isso é um analfabeto funcional. 75% no Brasil dos estudantes que saem da escola pública tem essa característica, ser analfabeto funcional. Aí quando você chega e sofistica isso para uma equação simples, mas é uma sofisticação, né? De primeiro grau, você chega a números mais estarrecedores. Em São Paulo, 96% dos alunos da rede estadual que concluíram o ensino médio
não sabem resolver uma equação de primeiro grau. Isso foi uma prova que foi feita no fim de 2021 e que revelou que os estudantes tinham seis anos de defasagem de ensino. 6 anos de defasagem de ensino. Dos alunos que concluíram o ensino médio da rede estadual de São Paulo, 96,6% em 2021 saíram da escola sem ter aprendido como resolver uma equação de primeiro grau ou interpretar dados estatísticos. Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha para o Brasil, um absurdo. E não adianta você chegar e dizer, é o político de direita, de esquerda, de centro-direita, centro-esquerda, são todos uns incompetentes. São todos iguais. Muda bandeira, muda política, muda ideologia. Ninguém está interessado em mudar isso. Quantos anos o PSDB domina o estado de São Paulo? Então não importa o partido. Só os abobados acreditam que político presta neste país. Só os abobados, os deficientes mentais que acreditam que político presta nesse país. Eles estão todos malcomunados, eles se alimentam dessa chaga, eles se alimentam desta praga, eles se alimentam da falta de educação, eles bebem da ignorância do povo, se locupletam disso aí. Agora os abobados ficam nas redes sociais batendo boca, discutindo besteira, falando besteira, tudo com deficiência mental. E é isso mesmo. Ponto final. Não me venha com chorumelas aqui. Um monte de cérebro de caroço de feijão nesse país, viu? Por isso que a gente não vai para frente. Que não entende que a educação é a base de tudo. E que não entende que existe uma conspiração para que a educação não vá para frente. Em todos os âmbitos deste país, do federal ao municipal. Ninguém tem interesse em educação de qualidade. Isso não está na agenda de nenhum político. De nenhum. Não existe um que isso seja uma prioridade. Não existe. Se disser que tem, é mentira. É um apalermado que está abrindo a boca para dizer uma aberração dessa. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Porque isso me irrita profundamente, viu? Mas vamos falar de coisa boa. Duas baianas, olha só, duas irmãs gêmeas, estudando em escola no interior da Bahia, numa cidade chamada Teixeira de Freitas, depois de Porto Seguro, extremo sul da Bahia. Duas irmãs conseguiram aprovação para cursar medicina em mais de 30 faculdades públicas. São exceções. Existem exceções em meio a essa tragédia que é a educação. Passaram em mais de 30 faculdades públicas de medicina. Samira e Sara. E terminaram por decidir cursar a Universidade Federal do Rio de Janeiro. As gêmeas baianas Samira e Sara Aramuni conseguiram aprovação para cursar medicina em mais de 30 faculdades públicas do Brasil. As jovens de 19 anos são estudantes de uma escola pública. São duas heroínas. De uma escola pública de Teixeira de Freitas, cidades onde residem no sul da Bahia. Samira e Sara Aramuni decidiram pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A primeira passou em segundo lugar e a outra em terceiro lugar, após a avaliação da nota do Enem. Ainda não caiu a ficha, mas é realmente muito gratificante, porque só a gente sabe tudo o que estudou. Levantar todos os dias para estudar. A gente estava 100% online, então ninguém ficava no nosso pé e a gente estudava, disse Samira Aramuni. Entre as 30 universidades que as estudantes poderiam estudar estão a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal do Mato Grosso, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Maranhão. O sistema de seleção unificada permite a inscrição em apenas 2 delas. A ligação das gêmeas não é apenas pela gestação. As irmãs se inscreveram no SISU e o resultado da aprovação das duas saiu na terça-feira que passou, da terça-feira 22 de fevereiro. No primeiro dia eu coloquei 2 universidades, aí quando eu coloquei o resultado não tinha passado em nenhuma das duas. Aí quando eu fui olhar as outras universidades eu tinha passado em muitas.
Isso foi muito bom, porque a gente pôde justamente escolher para onde a gente ia, conta Sara Arumani. Samira e Sara concluíram o ensino médio no ano passado no Centro Territorial Estadual de Educação Profissional do Extremo Sul, em Teixeira de Freitas. Na primeira tentativa, o resultado não foi bom, foi muito difícil, foi um ano em que o Enem aconteceu em janeiro, o SISU abriu em abril, então as universidades tiveram pouquíssimas vagas e notas de corte absurdas. As irmãs estabeleceram uma rotina de estudo de mais de 10 horas por dia. Eu estava falando com uma amiga minha, médica, Tatiana Queiroz, do Rio de Janeiro, e contei sobre o caso dessas duas meninas e ela disse, eu tenho a receita do que elas fizeram. Estudaram para se matar. Porque não tem como ser aprovado em medicina sem estudar muito. E aqui, 10 horas de estudo por dia. Afinal, a realização do sonho de ser médica tinha que se concretizar através de uma faculdade pública. Um curso com 50% de desconto era 5.000 a mensalidade. Não tinha como ser de outra forma, disse Sara. Olha, muito bacana. Meus parabéns às duas, né? As irmãs, né? A Sara e a Samira. Parabéns. Diante dessa tragédia que é a educação brasileira, é possível sim, se nós quisermos, rompermos com esse ciclo perverso que nos leva para a exclusão, nos levam para viver à margem do progresso e do desenvolvimento. O exemplo dessas meninas nos mostra que é possível ter esperança. E por conta desse olhar otimista e dessa vontade de acreditar e de ter esperança, é que nós vamos fazer uma live amanhã, dia 10. Nós vamos fazer uma live amanhã, dia 10, anote aí, às 19 horas. E o nosso bate-papo de amanhã vai ser com elas. Vai ser exatamente com elas. Vamos conversar sobre os sonhos, sobre a juventude, vamos conversar sobre educação, vamos conversar sobre objetivos, foco, disciplina, coisas que essas duas jovens têm para nos ensinar. E eu não podia, eu fiquei muito, vamos dizer assim, contente com essa notícia dessas meninas, porque foi logo depois que eu tinha lido essa tragédia de São Paulo, veio a história delas, eu disse, poxa, tentei fazer contato com elas rapidamente, convidá-las para fazer essa live e conversei com a Sara e ela topou. Então, dia 10, anote aí, depois de amanhã, amanhã, né? Hoje é dia 9, amanhã, dia 10, se agende para essa live, às 19 horas, aqui no nosso canal no YouTube. Tenho certeza que vai ser uma conversa inspiradora, porque a gente precisa de bons exemplos no Brasil. Se vocês têm filhos em idade escolar, chame-os para assistir a live. Chame-os para assistir a live, porque eu acho que vai ser muito útil para que eles ouçam o que essas duas jovens do interior da Bahia, estudantes de escola pública, conseguiram fazer. Passar em 30 faculdades de medicina. Não é o curso mais fácil que existe, muito pelo contrário, é o mais difícil e concorrido, e elas conseguiram. E há um caminho para se chegar ao sucesso e elas vão nos contar sobre este caminho. Escolhas difíceis, dedicação, força de vontade, foco, disciplina, resiliência, abrir mão de algumas coisas, né, que jovens na idade delas certamente gostariam de estar fazendo ao invés de ficar 10 horas na frente de um computador ou lendo livros, enfim. Mas veio a recompensa. E é isso. O sucesso ele não é obra do acaso. O sucesso é resultante de muito trabalho e sacrifício. Só os tolos acreditam que o sucesso é obra do Divino Espírito Santo. Não, Deus ajuda a quem trabalha. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e nos vemos no dia 10, amanhã, nesta live que eu tenho certeza será excepcional. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.